Que a paz do nosso Mestre Jesus possa se estender a todos nós. Neste vídeo vamos dar sequência ao estudo do livro Faz Parte do Meu Show, a trajetória de um artista em busca de si mesmo. No vídeo anterior conhecemos a primeira parte do capítulo número 12. Neste vídeo, portanto, a segunda parte deste capítulo intitulado Renascendo para a Vida. Ainda emocionado, fui levado pelo amigo Tony a visitar algumas pessoas que conviviam de perto com o HIV. Presenciei seu sofrimento e também pude ver como muitas delas eram amparadas. Desde que você chegou do lado de cá, comentou Tony, muitas pesquisas foram realizadas em torno do vírus letal. Hoje, muitos medicamentos auxiliam os portadores do HIV a manterem certa qualidade de vida, prolongando cada vez mais o tempo no corpo físico. Muitas associações e instituições foram fundadas com a inspiração direta do alto. Multiplicam-se na Terra, diariamente, os recursos em benefício dos que sofrem. Sem julgar quem quer que seja, os espíritos superiores prestam socorro a todos, através daqueles que se prontificam a ajudar entre os habitantes da Terra sensibilizados com a dor alheia. Organizações e entidades filantrópicas, como esta que visitamos, tendem a se espalhar pelo mundo cada vez mais. Ao ver as pessoas com seus dramas e dificuldades, em tudo similares ao que vivi, relembrei muitos detalhes de minhas experiências passadas. Apesar disso, algo que brotava dentro de mim fazia-me extremamente feliz, satisfeito mesmo com a nova vida que levava. É que nunca, jamais, nenhum espírito com o qual convivi me fez qualquer pergunta, o que seria terrivelmente constrangedor, ou sequer mencionou algo a respeito de como eu contraíra o vírus HIV. Em instante algum, me senti excluído ou segregado do lado de cada vida. Tampouco me vi questionado ou cobrado em virtude do meu comportamento no mundo. Se em algum momento me vi envergonhado desta ou daquela atitude, foi única e exclusivamente devido às minhas reflexões. O próprio fato de reencontrar velhos amigos e outros espíritos ligados à arte, à música de forma especial, fez-me rever muitas coisas em minha intimidade. Não encontrei dedo algum apontando meus defeitos, acusação nenhuma com relação às minhas ações, nem sequer receita ou fórmula para minha nova ou pretensa vida de bom moço. Que coisa mais careta seria isso? Pelo contrário, sempre encontrei um incentivo sincero para melhorar, sem hipocrisia nenhuma. O respeito incondicional ao ser humano, ao espírito imortal, era a marca inquestionável daqueles que me receberam do lado de cá. Ali, logo à minha frente, deparava com o incentivo maior e mais poderoso de todos. Revia amigos e familiares e presenciava o que era feito no mundo em meu nome, para evitar sofrimentos desnecessários e diminuir tanto a dor física como a que provém do abandono, da discriminação. Afirmou Tony.
Quando nossa vida ou nosso sofrimento no mundo foi útil para inspirar outros a trilhar o caminho de trabalho em prol de causas nobres, do bem maior, podemos ter certeza, isso é contabilizado em nosso benefício. Portanto, amigo do rock, trate de se decidir logo, falou agora o espírito de 10.000 anos. Pegue a sua guitarra ou o seu microfone e arranque de dentro de si a música e a poesia, pois o mundo não se esqueceu de você. Do lado de cá, meu rapaz, precisamos de você como instrumento do bem. Espalmando a mão sobre meu ombro direito, completou o velho roqueiro com um gesto típico de companheiros de jornada, batendo calorosamente em minhas costas. Vamos, cara, vamos cantar a canção da vida eterna. Enxugue suas lágrimas e agradeça a Deus o fato de que na terra, em seu próprio nome, muitos estão sendo amparados. Realmente, precisei enxugar as lágrimas de emoção e, em seguida, nos preparamos para voltar ao nosso ponto de partida, o santuário de Frei Luís. De braços abertos nos aguardava o mentor daquele lar, o próprio Frei Luís, para nos receber ao fim de mais aquela excursão de aprendizado e para me abraçar. O breve encontro com a minha antiga turma, o olhar de minha mãe e os sentimentos decorrentes desse encontro calaram fundo dentro de mim. Embora não houvesse compartilhado com ninguém certos pensamentos, confesso que muitas vezes julguei que na terra, entre os que se achavam vivos, haviam todos se esquecido de mim. Ou quando muito, lembravam-se de meus feitos descarados, ou de minhas atitudes que despertavam indignação em muita gente. Jamais pensei que eu, com minha vida, ou meu sofrimento nos últimos dias na carne, pudesse de algum modo inspirar alguém a fazer qualquer coisa em benefício de outros. Sorrindo, Frei Luís então observou, incentivando-me como sempre havia feito durante minha estada no lar. Creio que agora, disse ele, você compreende como e por que motivo foi auxiliado da forma como foi, do lado de cada vida. As pessoas que você ama e que ficaram na retaguarda, no mundo, como diz você, ao rememorarem sua figura, ou ainda, quando auxiliam outras pessoas, inspiradas pelas suas experiências, enviam vibrações positivas ao seu espírito. Certa vez, meu filho, você me perguntou, numa conversa íntima, quem patrocinava seu acolhimento e sua estadia neste lar espiritual. Quem havia intercedido em seu benefício do lado de cada vida? Acredito que agora você mesmo é capaz de escutar a resposta a essa questão que vem de dentro de você. Sim, respondi. E como posso? Aqueles que me amam são os responsáveis diretos pelo bem que me é concedido. Suas lembranças e orações transformaram-se em música. A música que me arrancou da culpa e me fez sentir que agora, a partir de hoje, sou mais um filho de Deus. E foi naquele exato momento, junto a Frei Luís e sua equipe espiritual, que tomei a decisão de um dia escrever algo a respeito de minhas experiências de imortal, ao aportar nesta margem do rio da vida. Na verdade,
deveria ter algum cuidado com relação ao uso do meu antigo nome artístico, como me alertaram os companheiros mais experientes. No mais, evitando assim complicações para quem decidir publicar minhas palavras, escreverei como faço agora. Não almejo agradar a ninguém, não desejo provar qualquer coisa, não pretendo também de modo algum competir com este ou aquele espírito, nem mesmo com escritores encarnados. Quero tão somente registrar minhas experiências, vividas intensamente nesta dimensão da vida, com a intenção de que possam ser úteis para despertar ou sensibilizar alguém. Desejo é que as letras postas sobre o papel possam inspirar cada leitor a transformar a sua vida em música, sua dor em canção, ou ainda, a fazer de suas atitudes poesia, que auxilie o mundo a ser cada vez melhor. Este capítulo de título, Renascendo para a Vida, nos apresenta um conteúdo de alta emotividade, não diferente de todos os outros capítulos que já estudamos e meditamos deste livro. Capítulos com uma carga muito grande de sentimento e também de instrução. Há grandes aprendizados aqui nas páginas deste livro. Mas isso, logicamente, apenas para aqueles que se conectam com este livro. Porque eu posso, sem dúvida nenhuma, ler esta obra sem nenhuma conexão. A título de curiosidade ou de passatempo, ou para dizer que eu li, mas sem abrir o meu campo sentimental para este conteúdo. E lembrando que este livro não tem um viés comercial. Este conteúdo tem um objetivo. E não é comercial, não é financeiro. Aliás, é o contrário disso. Aqui nós temos uma equipe que trabalhou no plano físico e no plano espiritual para que este livro esteja aqui hoje, em minhas mãos, em nossas reflexões. Nós temos aqui o espírito de Cazuza. Nós temos o espírito de Ângelo Inácio, que é o repórter que foi compilar as memórias de Cazuza. É o repórter que escreve esse livro. É o escritor que escreve esse livro. Que transcreve o que Cazuza disse para ele para essas páginas. Então nós temos já dois personagens. Isso no plano espiritual. No plano físico nós temos o médium Robson Pinheiro. Nós temos o editor que cuidou desta obra. Nós temos a editora Casa dos Espíritos, que é quem lançou essa obra. Nós temos a gráfica, nós temos o artista que fez a capa, o designer. Então nós temos equipes nas duas dimensões que trabalharam para que este livro se concretizasse com um objetivo. Um único objetivo, distante da questão financeira. E Cazuza, ele próprio nos aponta aqui o objetivo desta obra, que é a intenção
de poder ser útil para despertar ou sensibilizar alguém. Alguém. Despertar uma pessoa. Sensibilizar uma pessoa. Esse livro não foi editado para que a editora, para que o médium, para que o editor se tornem milionários, famosos, celebridades. Para que o espírito Ângelo Inácio coloque no seu currículo de escritor, fiz lá a biografia espiritual, o Despertar de Cazuza. Ou para que Cazuza diga, olha, eu tenho livros lançados, tenho um livro psicografado. Esses desejos ridículos que muitos têm por aqui, né, no plano físico, não foram esses desejos. O desejo de ser útil, de despertar, de sensibilizar. Uma pessoa, uma mente, um espírito. Sem o desejo de agradar a ninguém. Sem o desejo de provar coisa alguma. Este livro aqui não é para provar que Cazuza continua vivo. Para provar que aquele artista continua sendo artista. Para provar que a morte não mata ninguém. Não. Não é para isso. Desejo que estas letras postas neste papel, nestes papéis, nestas páginas, possam inspirar cada leitor, nós, a transformarmos nossa vida em música, nossas dores em canção, nossas atitudes em poesia. E nessa segunda parte, na verdade, Cazuza se inicia dizendo o seguinte, que ele, depois de visitar sua mãe, depois de conhecer que existia ali uma instituição, em sua memória, auxiliando dezenas e centenas de pessoas, ele é levado até uma outra instituição para conhecer homens e mulheres ali recolhidos com a questão do HIV em dor e sofrimento. E ele diz: visitei pessoas que conviviam de perto com o HIV. Presenciei seu sofrimento. HIV é sofrimento. Era sofrimento quando surgiu, anos 80, 90, e ainda é sofrimento. Porque não podemos nos enganar, o HIV não desapareceu. O HIV não está erradicado. O vírus do HIV está na sociedade. E como todo vírus, ele não está no externo, ele está no interno. Eu não vejo quem tem ou quem não tem, mas ele existe. E ele é sinônimo de sofrimento. Lá atrás, no início, quando não haviam os medicamentos e os coquetéis que hoje existem, o sofrimento era maior. Era praticamente uma sentença de morte mesmo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existe uma certa qualidade de vida para quem tem o vírus do HIV. A vida é prolongada sem dúvida nenhuma. O cenário é outro. Mas não nos enganemos. Ainda existe dor e sofrimento, porque eu não tenho HIV. Então minha vida é de uma maneira.
Se eu contrair amanhã o HIV, minha vida muda. Ela vai mudar. Pode mudar um pouco, pode mudar muito. Porque é uma nova realidade. Sendo assim, os meios de eu contrair o HIV é através da transmissão. A transmissão pelo sangue, a contaminação, ou pela relação sexual. E aí nós precisamos ter o seguinte pensamento. Quando eu vou doar sangue, ou eu vou a um laboratório fazer um exame, lá existem profissionais que cuidam dessa parte, evitando ao máximo qualquer contágio, não só com HIV, com qualquer outro vírus. Os profissionais que trabalham nos laboratórios, nos hemocentros, nos hospitais, eles são treinados para isso. Eles cuidam disso. Logicamente que nós confiamos nesses profissionais de saúde. Então ali existe um cuidado que eu preciso ter, mas que eles cuidam também. Então, esse é um lado da transmissão do HIV. Posso ser contaminado nessa situação? Posso, sem dúvida nenhuma. Mas é mais difícil, porque os profissionais são treinados. Eles são profissionais, não são amadores. Existem os erros, sim, mas são profissionais de saúde. Estudam para isso, treinam para isso. São capacitados para isso. Então, existe uma tranquilidade nessa parte. E a outra questão é a transmissão via relação sexual. E aí é grande problema. Grande problema. Porque os comportamentos na área sexual dos homens e mulheres são lamentáveis. A devassidão, a permissividade, as licenças para isso, para aquilo, estão aí. Estão escancaradas. Em programas de TV, em aplicativos, nas mídias sociais, nos relacionamentos entre as pessoas. Não há o que negar a respeito disso. Então nós temos uma realidade sexual e grande parte negligencia a questão do HIV, achando que isso é coisa do passado, que não existe mais, que não vai se contaminar, não irá contrair o HIV. Grande engano. Grandíssimo engano. Porque o que impede o contágio do HIV é o preservativo, é a proteção. Se eu não faço uso dessa proteção, eu estou colocando a minha situação em risco, a minha vida em risco. Porque HIV é dor e sofrimento. É uma nova realidade que eu trago ou não para a minha vida. Trago ou não. Porque eu não conheço o outro, eu não posso confiar no outro, eu não sei o que há dentro do outro. E nós vemos muitas notícias a respeito do HIV, que ele está por aí, né, sondando os relacionamentos. Sondando. Fica na moita. E aí o homem e a mulher, né, se acham protegidos, que não vai acontecer nada. E aí dança. Sofrimento existe. Então não queiramos bancar os espertões. Porque eu não uso preservativo, porque tira o meu prazer por causa disso, daqui.
Não sejamos os malandros, porque um dia a malandragem engole o malandro e a casa cai. Tony então diz: esses que estão aí estão sendo amparados. Como muitas outras associações, instituições, entidades de auxílio, inspiradas pelo alto, olha lá, não é gratuito. Não é gratuito. Existe toda uma inspiração dos nossos benfeitores, incentivando o homem a avançar por atitudes que possam ajudar aos outros. Sejam essas atitudes únicas, pequenas, particulares, ou coletivas grandes, de grande monta. Essas instituições multiplicam-se na Terra. No futuro, elas irão se espalhar cada vez mais pelo mundo. Estamos falando aqui década de 90, início dos anos 2000. Já estamos em 2022. Por que então Tony disse que essas entidades de auxílio aos outros iriam se multiplicar e espalhar pelo mundo? Por quê? Por que o alto, a espiritualidade superior, tanto tem incentivado homens e mulheres a avançar por esse caminho? Do auxílio, do amparo, etc. Por quê? Por conta do sofrimento que cada vez aumenta mais. Na proporção que o sofrimento, a dor, o desespero aumenta, há necessidade de trabalhadores para que essa balança se equilibre. Por isso que o alto está sempre incentivando. Presenciei seu sofrimento, mas também pude ver como muitas delas eram amparadas. Cazuza então observa o sofrimento mais o amparo. Como ele também teve o sofrimento, mas teve o amparo de alguns amigos, da medicina e de sua mãe. Posteriormente, depois de um tempo, teve o amparo da avó e de toda a equipe do Santuário de Frei Luís. Assim como Tony, e aqui no final, o auxílio, o amparo de Raul Seixas. E aí nós temos um paradoxo muito interessante aqui. Ele diz assim: apesar do sofrimento dos outros e dele, de toda a situação difícil que ele estava relembrando, vivenciando, etc., brotava dentro dele um sentimento, uma sensação, um bem-estar, uma felicidade. Ele se sentia satisfeito. Satisfeito com o novo momento em que levava. Quanto custa isso? Qual é o preço disso? Qual é o preço para esse espírito de Cazuza sentir-se como ele estava se sentindo naquele momento, depois de tantas situações emblemáticas? Qual é o preço? Porque nós notamos, ao longo deste estudo, muito sofrimento, muito questionamento, muitas reflexões, muitas quedas, a questão da culpa, da vergonha. Ao longo dos textos nós notamos isso. Mas agora não. Agora, depois de passar por tudo isso, e nessa última etapa, visitar sua mãe e conhecer o trabalho que ali estava sendo realizado, em sua memória, uma felicidade, uma satisfação visitável.
preenchendo o seu coração. É um paradoxo. Porque Cazuza não estava purificado. Não está, na verdade, no presente. Não está. Cazuza não resolveu todos os seus problemas, suas dúvidas, seus embates. Cazuza não melhorou em todos os aspectos que ainda precisa melhorar. Não é o espírito já da esfera crística, como é Jesus. Nada disso. É um espírito imperfeito. Em alguns campos, em algumas áreas ainda é ignorante. Mas isso não impede que ele se sinta feliz e satisfeito naquele momento. Por que ele sente isso? Por conta de tudo que ele começa a entender. Porque ele começa a observar, entender, introspectar as coisas de outra maneira. Começa a se aproximar de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais feliz eu estou. Quanto mais distante, mais triste. Está aqui. Está aqui. É só começar de novo a ler. Nós veremos ele subir numa montanha. Passo a passo. Dobrando o joelho em vários momentos. Mas continuando. Sempre sendo incentivado. Sempre. Olha as dificuldades, olha as suas dificuldades, mas se sente feliz. Porque se sente refeito, renascendo, fortificado, esperançoso. E quando nós estamos nesse patamar sentimental, a felicidade nos visita. Não a felicidade material, momentânea, fugaz, passageira, mas uma felicidade absolutamente diferente. Diferente. E mais. Ao ver as pessoas com seus dramas e dificuldades, ele foi levado para ver em vários momentos, nos capítulos anteriores e nesse, os dramas dos outros, as dificuldades dos outros, as dores dos outros, os sofrimentos dos outros. E quando eu saio do meu sofá, da minha poltrona, da minha cama quentinha, do meu colchão ortopédico, e vou visitar a dor alheia, tudo muda. Ninguém que vai ao encontro do outro continua a ser o mesmo. Para auxiliar o sofredor. Algo muda. Pode ser uma vírgula que muda. Pode ser uma montanha que muda. E aquele é levado para ver o sofrimento que visita cada um daqueles que estão ali amparados. Ele vai lá naquela boate e vê os equívocos daqueles que estão ali nas questões sexuais, enlouquecidos, paranoicos, entorpecidos. Tudo isso traz a ele a reflexão, a tempestade cerebral. E no íntimo dele, na meditação, e o que é meditação? Não é sentar no topo da montanha, na posição lá do monge budista. Essa é um tipo de meditação, mas não é dessa que estamos falando. Aqui é a meditação dele com ele mesmo, a introspecção, o silêncio. Aquele momento em que ele reserva para ele mesmo, para ficar pensando sobre sua vida, as atitudes que escolheu. E se eu não faço isso, eu me perco em mim mesmo. Então, eu preciso meditar. Se eu desejo meditar como o monge budista, que seja também, por que não? Super bem-vindo. Mas também preciso meditar na calada da noite,
antes de dormir no fim do dia, ao acordar, no intervalo entre as obrigações, meditar ouvindo uma música, lendo um livro. Eu preciso meditar, porque a meditação clareia muitas vezes pensamentos obscuros. E eu preciso silenciar o meu íntimo, para que eu possa escutar e encontrar respostas. E ele diz, olha o detalhe, relembrei muitos detalhes de minhas experiências passadas, no plural. Nesse momento, Cazuza se lembra de reencarnações pretéritas, de detalhes de outras vidas no plano físico. Esses detalhes trazem a ele respostas, sentimentos, sensações. Observa algumas coisas. Ele não viu tudo. Ele não sentou numa cadeira de cinema e viu passar na tela vidas e vidas pregressas. Não. Detalhes. Pequenos detalhes. Mas fundamentais nesse momento. E aí medita a respeito do seguinte. Nunca jamais nenhum espírito, e aqui a gente precisa ter muita atenção, nunca jamais nenhum espírito com o qual ele conviveu depois de ser retirado do umbral, nenhum espírito fez a ele qualquer pergunta, qualquer questionamento. Cazuza, depois que foi acolhido, retirado das regiões umbralinas, ninguém cobrou nada dele. Ninguém julgou ele de nada. Ninguém quis saber nada dele. Por outro lado, todos os que com ele estiveram o aceitaram como ele é. E nós, como é que nós agimos? Interrogação. Nós questionamos os outros, das atitudes dos outros? Sim. Nós queremos saber da vida dos outros? Sim. Nós nos metemos na vida dos outros? Sim. Nós julgamos, condenamos? Sim. Nós execramos? Sim. Nós criamos cisâneas, rupturas? Sim. Nós expulsamos pessoas de nossas vidas? Sim. Exatamente o contrário do que ele diz aqui. Aqui ele só foi amado, compreendido, amparado, cuidado, orientado. Só isso. O tempo inteiro. Não houve uma vírgula de questionamento. Uma vírgula de questionamento não houve aqui. E quando houve o questionamento, foi exclusivamente dele para com ele mesmo, dentro de suas reflexões. Era ele com ele mesmo. Por isso que seremos sempre nós com nós mesmos. Deus não é fiscal de ninguém. Deus não fica fiscalizando nem anotando o acerto e o erro de ninguém. Deus não faz isso. A capacidade de Deus é tão infinita que Ele colocou na nossa consciência suas leis. E é a consciência que vai anotando. Eu estou anotando o que eu faço.
o que eu faço para o bem e para o mal. E eu cobrarei de mim mesmo, eu sou o meu cobrador. Eu. Lá, né, na época de Jesus, tínhamos os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Eu sou o meu publicano. Eu mesmo, eu sou o publicano de mim mesmo. Eu cobrarei de mim mesmo. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, etc. O que eu desejei fazer e não fiz. Eu cobrarei de mim quando eu não baixei o vidro e dei uma moedinha para aquele que estava trabalhando no sol ou na chuva, vendendo uma bala. Eu sou o publicano da minha vida. O fato de reencontrar velhos amigos e espíritos ligados à arte me fez rever muitas coisas de minha intimidade. Porque quando eu vejo o outro, eu começo a me espelhar no outro. Né? Às vezes o outro me irrita, porque eu estou me espelhando. A atitude do outro muitas vezes é parecida com a minha. Aí me irrita. O outro, então, caiu por aquele equívoco. Eu observo. Nossa, eu estou perto de cair do mesmo equívoco que ele caiu. Então, quando eu vou observando os outros, e aqui nós estamos observando não só a Cazuza, como Frei Luiz, Tony, Raul, a avó de Cazuza, a mãe de Cazuza. Nós estamos observando vários trabalhadores. Robson Pinheiro, Ângelo Inácio, que trabalharam nessa obra. Todos eles fazem parte deste livro. Não é? Todos eles servem de reflexões para a gente. Minha intimidade. Aí eu vejo o outro e dentro de mim eu repenso ou não. Porque muitas vezes eu vou ao outro e aí eu quero ser igual ao outro. Quero pertencer aonde o grupo do outro pertence. E aí eu vou criando toda uma situação e me coloco dentro dela em um envolvimento, muitas vezes, muito sério. Não encontrei dedo algum apontado para meus defeitos. Acusação nenhuma em relação às minhas ações. Exatamente o contrário do que a gente vê aqui. Nós apontamos o dedo para o outro? Sim. Nós apontamos os defeitos do outro? Logicamente. Você acha que eu vou perder uma oportunidade de cutucar o outro? De provocar? Nós somos provocadores. A gente provoca a pessoa dentro de casa, na hora da janta, do almoço, no trânsito. Nós somos provocadores. A gente provoca o tempo inteiro. Na escola. No Facebook, no WhatsApp, no Instagram, nos comentários de notícias nos portais. A gente provoca. Porque eu quero dar a minha opinião. E aí o outro dá a opinião dele, eu vou lá e coloco a minha opinião, que tem que suplantar a opinião do outro, provocando o outro, aí o outro se vê no direito de também me provocar, e a gente vai criando todo um cenário dantesco, nojento, grotesco, de provocação, comportamentos provocativos, apontando dedos, defeitos, erros, equívocos. Aqui, ó.
Ele não encontrou nada disso, ele encontrou paz, serenidade, trabalho, tranquilidade, serenidade, apoio, incentivo. Quando alguém se atropela aqui no plano físico, comete algum erro, ele não é incentivado, ele é acusado. Ele não é orientado, ele é massacrado. Coisa que Jesus nunca fez. Jesus não massacrou ninguém. Mas nós, os cristãos, né? Os cristãos massacram, apontam dedos, apontam defeitos, provocam. Cristãos dizem que os muçulmanos são violentos. Será? Que apenas certos muçulmanos são violentos? E os cristãos? Não encontrei receita ou fórmula para minha nova, pretensa vida de bom moço. Bom moço, o que ele quer dizer? Distante das agruras e das sombras que ele cultivou. Não tem receita, não tem fórmula, tem trabalho. Está aqui, ó. Trabalho. Reforma íntima. E ele encontrou no lar de Frei Luís, no comportamento de cada trabalhador, ele encontrou o respeito incondicional ao ser humano, ao espírito imortal, marca inquestionável daqueles que me receberam do lado de cá. Respeito incondicional ao ser humano, ao espírito imortal, marca inquestionável daqueles que me receberam do lado de cá. Respeito incondicional. À minha frente deparava com um incentivo maior e mais poderoso. Amigos e familiares que estavam trabalhando para diminuir o sofrimento e a dor física que provém do abandono e da discriminação. Quando Cazuza tem contato com essa realidade, o peito dele se enche. É a felicidade que o visita. E ele pensa: confesso que muitas vezes julguei que na Terra haviam todos se esquecido de mim. E pensava assim por conta das minhas atitudes, das minhas escolhas. Então esse era o sentimento que ele tinha dele. Todos esqueceram de mim. Porque não fui boa coisa, né? Que legado eu deixei? Que legado eu deixo? Que legado eu deixarei? Nós precisamos pensar como ele pensou aqui. Jamais pensei que a partir da vida que eu tive, ou do sofrimento pelo qual eu passei, isso pudesse gerar alguma coisa, mas gerou. Não por ele, mas pelos que ficaram em memória, pelo amor, pelo sentimento que ficou. Inspirar alguém a fazer qualquer coisa em benefício dos outros em meu nome.
Está aqui a situação que auxiliou Cazuza. O auxílio de Cazuza não foi porque Deus gostou dele, porque Jesus ficou com pena dele, porque Miguel, Gabriel foram lá e, nossa, vou ajudar, né, um menino. Porque uma certa politicagem musical resolveu intervir e salvar ele do umbral. Nada disso. O auxílio chegou pelos aqueles que ficaram no plano físico, pelo trabalho realizado no plano físico. É o que diz Frei Luís para ele. Você me perguntou quem patrocinava seu acolhimento, sua estadia aqui. Quem é que estava bancando a sua estadia aqui? Um espírito elevado, alguém que te amava muito? Nada disso. Sua avó? Não. Sua mãe? Não. Seus parentes? Não. Seu dinheiro, sua fama? Não. Sua poesia, sua música? Não. Quem patrocinava, quem bancava a sua estadia aqui, eram aqueles que amavam Cazuza, os responsáveis diretos pelo bem que lhe era concedido. O que eu posso entender disso, então? Todos nós vamos desencarnar. O ideal, o esperado é que todos desencarnem no tempo previsto. Se está marcado no plano reencarnatório 100 anos, vamos ficar 100 anos. Se está marcado 2 anos, 2 anos. O ideal é esse. Certa parte não cumpre isso, dos que estão no plano físico. E retornam ao plano espiritual pelo suicídio direto e indireto, consciente e inconsciente. E uma outra parte, de fato, cumpre o seu plano reencarnatório, seu prazo de permanência no plano físico. Portanto, se eu desencarnei de maneira natural, ou via suicídio direto ou indireto, consciente ou inconsciente, eu já não estou mais no plano físico. Estarei na dimensão espiritual. Mas eu vou sempre sozinho. Nós vamos sozinhos. Os que ficam aqui, ficam com saudades, alguns com revolta, outros com indiferença, mas ficam. E alguns se questionam. Morreu esse, morreu aquele, morreu um parente meu, etc. Como que eu posso auxiliar ele? Como eu posso auxiliar aquele que desencarnou? Se eu rezar, ajuda? Onde ele está? Que situação ele vive agora? Não sei. Não sabemos. Está aqui a resposta. Todo trabalho que aqueles que ficam no plano físico fazem em memória daquele que desencarnou, auxilia o que desencarnou. Um suicida. Um homem e uma mulher cometeu suicídio. Os que ficam, naturalmente, terão N questionamentos. Mas como que quem fica pode auxiliar o suicida? Dessa maneira. Trabalhando, auxiliando os outros de maneira voluntária, fazendo o bem pelo bem, sem desejar nada, em memória daquele que cometeu o assassinato de si mesmo. Esse auxílio chega no outro?
chega. De maneira direta ou indireta, mas vai chegar. Como aqui, a ação que foi iniciada pela mãe de Cazuza, depois com a instituição, chegava nele. Era essa ação de auxiliar tantos outros que patrocinava o auxílio a Cazuza. Não era direto. A mãe de Cazuza não foi na igreja ficar rezando todo dia. Ai, Deus, auxilia meu filho. Ai, Deus, tira meu filho daqui e dali. Ai, Deus, cura as feridas do meu filho. Ela não fez isso. Ela pegou a manga, dobrou, falou o seguinte, ó, vamos juntar um grupo. Juntou um grupo. Seguinte, olha, pessoal, em memória do meu filho, que eu não sei onde ele está, eu não sei se ele está vivo, se ele está morto, mas não importa, para mim ele está vivo. Então, em memória dele, nós vamos auxiliar aqueles que estão em situação difícil, os abandonados, os que contraíram HIV, etc, etc. Quem puder auxiliar, nós vamos auxiliar, beleza? E essa turma se juntou e começou a trabalhar. Pau. Ninguém ficou lá rezando, acendendo vela para Cazuza. Ninguém ficou caminhando quilômetros de joelho para cumprir promessa, para ajudar isso ou aquele. Nada disso. Foi auxiliar o outro, que é mais importante, que é o que importa. Auxiliar aquele que precisa de auxílio. Ali ela juntou um grupo. E eles começaram a trabalhar. Sociedade Viva Cazuza. 30 anos auxiliando. Milhares de pessoas foram auxiliadas. Todo esse auxílio ele vai se desdobrando. Auxilia os trabalhadores, os voluntários, a mãe de Cazuza, auxilia Cazuza. E vai auxiliando. É uma corrente. Novos elos da corrente vão se juntando. Corrente do amor, corrente do bem. Esse é o caminho. Mas a mãe de Cazuza poderia auxiliar Cazuza por ela mesma, auxiliando os outros de maneira individual. Também é possível. Então não preciso criar fundações, entidades, nada disso. Se puder, ok. Se eu tiver essa capacidade, ok. Mas eu sozinho posso me juntar a um grupo, a uma entidade, a uma corrente religiosa que tem um trabalho social e ali trabalhar em memória daquele que não está mais aqui. E aí, o que eu faço chega naquele que não está mais aqui. Deus atua na vida do homem pelo homem. Deus nunca vai se fazer presente na vida de ninguém pessoalmente, para tirar esse ou aquele daqui ou dali. Isso não acontece. Mas os emissários, esses sim, com a insígnia de Deus, trabalhadores de Deus, legionários divinos, atuam na vida do homem. Uma mulher que praticou o aborto, aborto é assassinato, ponto, se arrependeu. Como é que ela pode auxiliar aquele espírito que ela matou? Auxiliando outros espíritos. Auxiliando órfãos, por exemplo. Auxiliando famílias que passam necessidades físicas, que vivem na miséria. Essa que cometeu o delito, que cometeu o aborto, começa a se redimir do erro, do equívoco, auxiliando o outro. Já está se redimindo. Agora, se alguém próximo ao meu relacionamento morre por qualquer caminho que seja, e eu fico ali, naquela rotinazinha, ajuda ele, Deus, por favor. A depender da intenção da prece, pode até chegar até ele. Pode até chegar. Mas não vai ter o impacto
que tem quando eu auxilio o outro em nome de quem não mais está aqui. Isso tem que ficar claro. Porque quando nós sairmos do sofazinho, da poltrona, da cama, do colchãozinho ortopédico quentinho, para ir de encontro àquele que está em situação de sofrimento e dor e miséria, esse mundo muda. Fisicamente e espiritualmente. E enquanto nós nos mantivermos no sofazinho, na poltroninha, no colchãozinho ortopédico, pouca coisa vai mudar. E seguiremos então, do jeito que estamos seguindo. A escolha de cada um. Minha intenção, que auxilie o mundo a ser cada vez melhor com a minha história. Capítulo 12, Renascendo para a Vida. Particularmente, tenho para mim que essa é uma linda história. No próximo vídeo, último capítulo. Capítulo 13. Naturalmente, não poderia ser diferente, o show deve continuar. O convite para a reflexão está de pé para cada um de nós. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.